Olá, meu nome é Daniel Perdigão e hoje vou conversar com você nesta Semana Universitária 2021, nesta 14ª Semana da Química da Universidade de Brasília. Nós vamos falar de químicos alhures, químicos que atuam em outras áreas. Vamos começar explorando a pergunta: para que serve? Essa perguntinha curta é uma das mais populares da humanidade. Muitas pessoas só começam a se sentir confortáveis na interação com qualquer coisa, seja um objeto, uma ação ou um conhecimento, depois de receberem a resposta a essa pergunta: para que serve? O químico e escritor de ciência e ficção Isaac Asimov abordou o tema em um artigo intitulado precisamente Para que serve? Asimov listou várias respostas interessantes a essa questão. O filósofo grego Platão teria dado a um estudante uma moeda como resposta, para que o aluno não pensasse que de nada servia o saber matemático de que Platão falava. Já o químico e físico Michael Faraday, quando questionado para que serve, depois de demonstrar a indução eletromagnética, teria respondido com outra pergunta: para que serve um bebê recém-nascido? Os saberes da humanidade, especialmente os científicos, nem sempre têm uma aplicação prática. Mas, mesmo que a pergunta para que serve seja respondida, essa réplica pode ser enviesada, pode ser simplificadora, pode ser falsa, pode servir para ocultar outras informações relevantes sobre o objeto. Faraday replicou com a pergunta: para que serve um bebê? Ora, um bebê é um vir a ser. Trata-se, portanto, de uma pergunta sem uma resposta óbvia. Lembro-me de alguém, talvez o físico e educador Luiz Carlos de Menezes, sugerir responder com a pergunta: para que serve o sexo? Para que serve o sexo? É uma contrapergunta mais interessante, porque tem uma resposta possível no contexto científico, mesmo que simplificadora. Dizem os livros que o sexo serve para a reprodução. Surge aí uma excelente oportunidade de se discutir e evidenciar a limitação de qualquer resposta que se dê à pergunta: para que serve um determinado saber científico? Chamo a atenção para a complexidade de respostas à questão para que serve, porque isto nos orienta a responder: para que serve uma formação universitária em química? Se entendermos que a química busca estudar a matéria e suas transformações, então, assim como o sexo serve para a reprodução, podemos dizer que uma formação universitária em química serve para estudarmos a matéria e suas transformações. Definitivamente, não é possível que nos satisfaçamos com uma resposta tão restrita e ocultadora da complexa realidade. Nesta conversa, estamos falando de várias pessoas que tiveram uma formação em química, mas atuavam ou ainda atuam em outras áreas, abandonando o trabalho direto com a ciência química, por uma mudança de carreira, ou atuando paralelamente na química e em outras áreas, como um polímata. Antes, vou falar de algumas possibilidades abertas pela formação universitária em química e de conceitos como reorientação profissional e polimatia. Eu não fiz um levantamento exaustivo da existência de outros químicos com carreiras que também mereceriam atenção, nem da documentação biográfica de cada pessoa retratada, como também não busquei uma conclusão generalizante sobre as biografias apresentadas. Tudo o que eu fiz foi um pequeno levantamento bibliográfico, sem maiores pretensões.
A trajetória de cada estudante na universidade é única. Cada estudante escolhe aquilo que quer fazer diante de uma miríade de possibilidades. A melhor fonte desses possíveis caminhos parece ser o guia de calouros da universidade. O foco desse tipo de guia é mostrar as possibilidades abertas a todos: iniciação à ciência, participação em programas e projetos de extensão, engajamento nos órgãos de representatividade discente, na política estudantil, prática esportiva, audiência a palestras, a eventos, matrícula em cursos de extensão, desenvolvimento da fluência em idiomas, estágios extracurriculares, empresas juniores, grupos de estudos, formação de redes profissionais, entre tantas outras possibilidades. E é exatamente esta multiplicidade de possibilidades que faz a experiência universitária ainda valer a pena. Os conhecimentos universitários técnicos específicos estão cada vez mais à disposição de todos, por valores cada vez mais baixos. Às vezes até de graça, né? Em bibliotecas, na forma de livros, e agora pela internet, como cursos e materiais didáticos estruturados, especialmente formatados para serem acompanhados à distância. Ainda há a questão do prestígio da instituição, que faz com que um diploma, digamos, de Harvard, valha mais aos olhos de parte da sociedade do que um emitido por uma faculdade local, que, por sua vez, supostamente vale mais do que o conhecimento aprendido de forma autodidata. Não vamos entrar na questão de algumas carreiras exigirem formação universitária por força legal, como acontece com a própria química, porque não é possível comparar profissionais com ou sem diploma nessas carreiras. Mas se da experiência universitária o que mais vale é a vivência comum e acessível a qualquer estudante, qual seria o diferencial de cursar química? Há vários aspectos singulares. O principal deles é o fato de a química ser considerada uma ciência exata, o que implica estudar saberes bastante específicos e contrastantes com os saberes do senso comum. A maioria dos saberes que se pode conquistar na arena pública da universidade são sociais, o que significa que eles concordam com o senso comum ou até mesmo o constituem. Portanto, uma formação universitária em química exercita tanto o senso comum quanto a capacidade de raciocínio científico. Este diferencial, porém, é comum a outros cursos da área de ciências exatas. No entanto, mesmo entre eles, a química se destaca como um curso multidisciplinar. Cursos de matemática, por exemplo, costumam ter baixa carga horária de física e raramente incluem estudos de química. Por outro lado, cursos de química dialogam muito e incluem altas exigências disciplinares de matemática e de física, com estudos adicionais em computação, economia, administração, engenharia, entre outras áreas, a depender da instituição. Mais do que isso, cursos de química estabelecem relações de interdisciplinaridade com áreas como geologia, em disciplinas como cristalografia e mineralogia, biologia e saúde, em disciplinas de química orgânica e bioquímica, ciências ambientais, ciências forenses, entre outras áreas. Ou seja, nos cursos de química, o diálogo com outras disciplinas acontece já na formação universitária, de forma orgânica, natural. Portanto, a trajetória teórica exigida em um curso universitário de química costuma ser muito mais diversificada do que aquela observada em outras carreiras. A implicação disso é que, em média, o profissional formado em um curso universitário de química está muito mais preparado para se engajar em outra carreira
do que aquele formado em outros cursos universitários. Ele pode não ter a formação acadêmica completa em outra área, mas é capaz de reconhecê-la em suas especificidades, porque é mais provável que ele já tenha tido algum contato com ela. Não há atalhos em transições de carreiras, mas as pessoas que têm formação em química já percorreram uma parte desse longo caminho. Na trajetória profissional das pessoas, mudanças de carreira não são incomuns. Aliás, com a aceleração do surgimento de novas carreiras e da extinção de outras, isto tem se tornado frequente. Buscadores de internet estão repletos de dicas para quem deseja ou precisa fazer essa transição. Profissionais da área de recursos humanos são absolutamente familiares com esta possibilidade, que pertence à área mais ampla da gestão de carreiras. As mudanças podem ser de três tipos: incrementais, com pequenas alterações de rumo para crescer e ter sucesso. Transformacionais, são mais significativas, implicando reestruturação interna e um novo posicionamento profissional. Ou três, revolucionárias, que afetam mais do que o aspecto profissional, atingindo propósitos e valores pessoais, sendo, portanto, drásticas ou ousadas. No entanto, todas estas possibilidades são mudanças, ou seja, saídas de uma condição para entradas em outras. O que é menos falado, menos estudado, menos desejado e talvez menos acessível é atuar simultaneamente e com excelência em múltiplas profissões e áreas do saber. Em outras palavras, é mais raro encontrar e mais difícil ser um polímata. É possível definir o polímata como o indivíduo que domina diversas disciplinas. Essa definição é bem simples, mas esconde o fato de que os limites e a quantidade de disciplinas variam no tempo. Pensando no desenvolvimento ocidental das disciplinas, podemos entender termos saído de uma situação com 7 disciplinas, estudadas no Trivium e no Quadrivium medievais, a uma infinitude de disciplinas contemporâneas, geradas a partir do surgimento de novos campos de estudo e pela crescente especialização, que transforma meros nichos de pesquisa em disciplinas independentes. Há, porém, quem defina a polimatia como um projeto de vida. Projeto de vida seria o percurso vitalício individual, que implica a busca de objetivos específicos, envolvendo investimentos de tempo, de energia mental, de opções deixadas para trás em conflitos de escolhas. E recompensas, sejam profissionais, financeiras ou psicológicas. O polímata seria o sujeito cujo projeto de vida se volta ao desenvolvimento de uma consciência tão rica em saber e experiência quanto possível, assim como ao emprego da capacidade de ação para melhorar e transformar o mundo. A pessoa que escolhe a polimatia como projeto de vida está muito sujeita à incompreensão. Essa incompreensão foi alvo de uma aula magna do físico e romancista Charles Percy Snow, em 1959, intitulada As Duas Culturas. Ao lançar luz sobre a incompreensão entre as humanidades e as ciências, o C.P. Snow viu risco à capacidade de a humanidade resolver problemas complexos e importantes. Em outras palavras, para ele, a disciplinaridade e a hiperespecialização restringiriam as pesquisas a fatos, métodos e formas de raciocínio que podem ser insuficientes. Essa cultura de crescente especialização raramente é desafiada. Um dos lugares em que os polímatas mais estão presentes é nas universidades. Porém, há uma variedade grande de universidades, de corpos docentes, que podem ser mais abertos ou mais fechados à presença dos polímatas.
Muitos polímatas preferiram, inclusive, deixar a universidade em busca de liberdade para o seu projeto de vida. Outros migram de universidade a outra, de departamento a outro, em busca de liberdade. Pode-se dizer, no entanto, que as universidades parecem cada vez mais dispostas a acomodar e a valorizar os polímatas. Nesta era de fragmentação do saber, também precisamos de pessoas generalistas, de pensamento amplo e profundo, que saibam perceber ou fazer as conexões entre as áreas do conhecimento, que ignorem a existência de duas culturas diferentes. Precisamos de polímatas. É preciso superar essa crescente restrição da transdisciplinaridade na organização social do saber, mantendo e valorizando solitários estudiosos generalistas, em lugar de substituí-los por equipes fordistas de pesquisa. Polímatas não se fundam no senso comum, portanto, não prejudicam a pesquisa científica rigorosa. Sua presença só tem a acrescentar, ampliando os conhecimentos necessários ao pensamento crítico. Evidenciam lacunas não percebidas por especialistas, identificando fundamentos comuns entre as disciplinas e promovendo o desenvolvimento de combinações novas e surpreendentes entre as disciplinas, deixando como legado diversas das descobertas mais importantes da história. A humanidade tem muito mais chances de atingir a inovação necessária para enfrentar os desafios mais urgentes ao permitir o florescimento do pensamento polímata. O inglês Peter Burke é um dos mais respeitados historiadores vivos. Sua obra sobre a Escola dos Análises, um movimento de historiadores franceses que se baseavam em um novo conceito historiográfico inspirado em métodos das ciências sociais, que acabou se tornando predominante. Esse livro é uma grande referência sobre o movimento. Em 2020, o Peter Burke publicou o livro O Polímata, uma história cultural de Leonardo da Vinci a Susan Sontag. Nessa obra, considerada uma prosopografia, ou seja, uma coletânea sistemática de biografias, Burke lista 500 nomes de pessoas que ele considerou como sendo polímatas, nascidos entre 1377 e 1941. Burke, quando identifica as condutas típicas de polímatas, classificou-os em alguns tipos. Polímatas passivos seriam os que estudam e sabem muito, mas não pesquisam ou produzem nada novo, ao contrário dos ativos. Entre esses dois extremos estariam os sistematizadores, cuja produção não é exatamente nova, mas uma releitura combinada do conhecimento já existente. Há ainda aqueles que são polímatas por conhecerem diversas disciplinas relacionadas, que Burke chama de agrupados. Opõem-se aos seriais, nome que Burke usa para definir os polímatas que atuam em áreas aparentemente bem diferentes. Burke, que é casado com a pedagoga brasileira Maria Lúcia Garcia Palhares Burke, e com ela escreveu um livro sobre Gilberto Freire. Listou 3 brasileiros entre os seus 500 polímatas: o próprio Gilberto Freire, nosso primeiro reitor, Darcy Ribeiro, e José Mariano da Conceição Veloso, o Frei Veloso. Os 2 primeiros têm sua obra situada no século XX, sendo essencialmente agrupada, situada no campo das ciências sociais. Nesses aspectos, Frei Veloso contrasta fortemente com ambos. Sua obra se estende por campos distantes do saber e atinge seu ápice em fins do século XVIII e início do XIX.
Frei Veloso foi um polímata serial ativo também na área da química, embora, obviamente, pela época, não tivesse um diploma na área. Ele nasceu em 1742 na atual cidade de Tiradentes, Minas Gerais. Por sinal, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, era primo de Frei Veloso. Seu nome secular era José Veloso Xavier. Frei Veloso entrou para a vida eclesiástica antes de completar 20 anos. No claustro, estudou filosofia, teologia e ministrou aulas de geometria e retórica. Próximo de completar 40 anos, começou a fazer excursões com interesse botânico, tendo especial interesse pela Serra do Mar entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Na química, a principal contribuição de Frei Veloso foi a de compilar e traduzir textos estrangeiros. Há quem diga que Frei Veloso revela-se o polímata que transitava com autoridade entre a botânica, as ciências químicas e a química industrial. Pode-se dizer que eram outros tempos. Não há como negar. Frei Veloso traduziu e publicou a obra Descrição sobre a cultura do cânamo, ou canave, sua colheita, maceração d'água, até se pôr no estado para ser gramado, ripado e acedado. Mais do que isso, na obra consta que foi traduzida e impressa por ordem do Estado português. O que se quer dizer com outros tempos, na verdade, é que vivemos uma cultura de crescente especialização. Na Idade Média do Ocidente, havia pouco a se saber, especialmente porque grande fração do conhecimento acumulado na Antiguidade não circulava ali. Desde o Renascimento, contudo, as áreas do saber se multiplicam. Dominar várias áreas do saber fica cada vez mais difícil. Peter Burke se pergunta como os polímatas ainda não foram extintos. O foco da sua obra é exatamente descobrir a razão dessa resiliência e quais são os lugares onde os polímatas encontram proteção. Em algum grau, são razões que também explicam a possibilidade de mudança de carreira. O jornalismo é um espaço de proteção. O jornalismo, ao dialogar com toda a sociedade, precisa abrigar elementos diversos dessa sociedade. Claro que o jornalismo também tem as suas especialidades, mas elas precisam interagir com as áreas de origem e com as demais áreas do jornalismo. Um exemplo é o jornalismo científico, que precisa manter uma relação profícua tanto com o jornalismo geral quanto com as ciências. Podemos tomar como exemplo a trajetória do químico e jornalista Álvaro Pereira Júnior. Atualmente repórter do Dominical Fantástico da TV Globo, Álvaro Pereira Júnior chegou a ser chefe de redação do programa, de onde saiu exatamente para ter mais liberdade de pauta. Álvaro formou-se em Química e em Jornalismo pela USP, em uma época em que era permitido cursar simultaneamente duas graduações na instituição. A Química parece mesmo atrair pessoas com esse perfil. Veja só, o Álvaro Pereira Júnior iniciou a carreira na revista Química e Derivados. Lá também trabalhavam os jornalistas José Roberto Toreiro e Marcos Aurélio Pimenta, que hoje são escritores e roteiristas reconhecidos e premiados. Foi o próprio Toreiro quem teria avisado o Álvaro Pereira Júnior sobre uma seleção de profissionais no jornal Folha de São Paulo. Os dois foram aprovados e saíram da revista Química e Derivados rumo ao Diário Paulista. Por sinal, a Folha de São Paulo recebeu como trainee outro químico de talento em múltiplas áreas, Marcos Vinícius Moreira Marinho, também graduado em jornalismo. Marcão, como é conhecido,
Ele está na carreira diplomática brasileira há 15 anos. O conjunto de seu trabalho foi reconhecido internacionalmente pela ONG MIPAD, que atua junto às Nações Unidas na promoção da Década Internacional de Afrodescendentes, que vai de 2015 a 2024. O Marcão foi selecionado em 2018 como uma das 200 pessoas de ascendência africana com menos de 40 anos mais influentes do mundo. O químico Marcão foi reconhecido pela categoria Política e Governança. De fato, a diplomacia, a política e a administração pública são espaços muito favoráveis à presença de pessoas de múltiplos interesses ou que migram entre áreas de atuação, porque também dialogam com toda a sociedade. É por isso que também vemos atuando na seara pública diversos químicos. Aliás, também vemos químicas. Duas das mulheres mais poderosas da Europa nos últimos 50 anos têm diplomas em química. A conservadora britânica Margaret Thatcher, conhecida como Dama de Ferro, primeira-ministra do Reino Unido de 1979 a 1990, obteve o grau de bacharel em química em Oxford, tendo se especializado em cristalografia de raio-x. A centro-direitista Angela Merkel, a primeira mulher a servir como chanceler da Alemanha, cargo equivalente ao de primeira-ministra, elegeu-se para 4 mandatos quadrienais, de 2005 a 2021. Merkel cresceu e se graduou em física na Universidade Karl Marx, na Alemanha Oriental, mas trabalhou por mais de uma década no Instituto Central de Físico-Química de Berlim Oriental e obteve seu doutoramento em Química Quântica. No Brasil, nunca tivemos um presidente químico, ainda que o imperador Pedro II, que tinha um perfil de polímata passivo, tenha buscado aprender química, e que o seu tutor, José Bonifácio, tivesse formação e produção científicas na área, com ênfase em mineralogia. Em contraste, o nosso vizinho, Uruguai, teve como presidente na década de 1950 o químico Andrés Martínez Trueba. Curiosamente, a atuação política do Martínez contrasta bastante com as de Thatcher e Merkel. Ele promoveu uma nova Constituição que reduziu seus próprios poderes ao extinguir o poder executivo unipessoal e substituiu por um conselho de 9 membros, sendo 6 da coligação mais votada e 3 da segunda colocada. Se Angela Merkel saiu da carreira científica para fazer carreira política, há muitos outros químicos que seguiram em instituições de ensino e pesquisa, ou continuaram como cientistas, mas em outras áreas. Uma das trajetórias acadêmicas mais impressionantes é a de Michael Polanyi. Ele se graduou em medicina em Budapeste em 1913. Serviu como médico na Primeira Guerra e 4 anos depois já era doutor em fisicoquímica. Como pesquisador, mostrou ter muitos interesses. Migrou para a Alemanha, onde trabalhou com o Fritz Haber, com o Fritz London, entre muitos outros, participando de importantes estudos com fibras e também nas áreas de cinética química e de forças intermoleculares. Com a ascensão nazista, Polanyi viu-se obrigado a deixar a Alemanha em 1933, por sua origem judia. Ele foi para a Universidade de Manchester, no Reino Unido, a convite. Seguiu produzindo na área de química, mas começou a pensar e escrever também e com mais ênfase sobre filosofia da ciência, economia e política. Isto frustrou seus interlocutores na área da química, mas permitiu um profícuo diálogo com cientistas sociais. Esta mudança atingiu seu ponto mais alto quando Polanyi já se aproximava dos 60 anos de idade. Ele deixou sua vaga na química e passou a ocupar uma cadeira de professor de ciências sociais na mesma Universidade de Manchester.
No entanto, o gosto pela química foi transmitido para o seu filho John, que ganhou o Nobel da área em 1986. A academia, porém, nem sempre recebe polímatas como o Michael Polanyi. A disciplinaridade estrita e as amarras nas legislações do ensino superior e nas regulamentações profissionais levam a políticas institucionais de falta de reconhecimento do trabalho multidisciplinar ou interdisciplinar de um membro do corpo docente. Burke reconhece a situação e ele cita diversas universidades criadas no Ocidente no terceiro quartil do século XX, sob o princípio da oferta de um núcleo comum de disciplinas iniciais, constituindo um ambiente adequado para a formação discente ampla e multidisciplinar, assim como livre para o melhor desempenho dos seus docentes, fossem eles especialistas ou polímatas. A Universidade de Brasília, embora não citada por Peter Burke, pertence a esse grupo. O projeto e o primeiro estatuto da UNB previam cursos básicos de ciências, letras e artes para constituir os ciclos iniciais de todos os cursos. Um dos 8 institutos centrais a ofertar tais cursos seria o de Química. Não deu tempo. A iconoclastia representada pela Universidade de Brasília atraiu a atenção da ditadura, a ponto de a universidade ser invadida já no 9º dia do novo regime, 9 de abril de 1964, além de tantas outras intervenções que levaram à demissão de 223 dos 305 professores em 1965. Na prática, isso representou a morte do projeto que buscava alinhar o Brasil àquilo que o Peter Burke mostrou ser a vanguarda universitária da época. Como foi destacado no início dessa conversa, os cursos de Química têm um currículo que tem relativa aderência a esse perfil. No caso do Brasil, em que há 2 tipos de cursos de Química, bacharelados e licenciaturas, ambos mostram aspectos de transversalidade e de abordagem a diversos tipos de saberes. Os cursos de licenciatura, porém, têm um foco menos técnico e mais humano, voltado para a formação de professores para a educação básica. Como a educação básica é uma área que também perpassa toda a sociedade, é preciso reconhecer esta como mais uma área a atrair químicos polímatas ou em mudança de carreira. O químico e educador Attico Chassot merece ser destacado como um polímata em permanente defesa da superação dos limites das disciplinas. Podemos retomar a pergunta colocada no início dessa conversa. Para que serve, afinal, uma formação universitária em Química? Ora, as respostas são infinitas. Mesmo suas categorias são tão diversas que não couberam nessa pequena fala. Mas tratamos de algumas das mais comuns. Se você está estudando Química na universidade, pode perceber que sua formação está preparando você para os desafios do presente e do futuro. Além das competências técnicas específicas, a formação universitária em Química desenvolve a criatividade, a curiosidade, a iniciativa própria, o trabalho individual, o autoconhecimento, habilidades cognitivas, a comunicação, o trabalho em equipe, a sensibilidade social e o bem-estar pessoal e coletivo. Ou seja, um título acadêmico em Química é um passaporte para qualquer outra carreira. Não importa se você abandona a Química e abraça outro caminho profissional, ou se torna um polímata, uma pessoa de múltiplas e interativas especialidades. A Química já levou muita gente muito longe e pode levar você também. Agradeço pela sua atenção e agora convido você ao diálogo. Você pode me escrever no e-mail perdigão@unb.br.
Repito, perdigão, sem o tio, @unb.pt. Sua mensagem é muito bem-vinda. Muito obrigado.